Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, tá? Dia 16 de junho. John do Timão aí vai trazer as principais novidades sobre o nosso Corinthians. Peço que me sigam nas redes sociais, TikTok, Instagram, Quai, @John do Timão. Ou então, tá? Tem o link aqui na descrição para vocês. Só clicar e seguir o John lá para dar aquela moral. Certo, família? Editor, vamos para cima. Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Bom, ontem eu comecei a live pós-jogo e eu falei a seguinte frase: a sensação do torcedor é de derrota, cara. É de derrota. De verdade. É pra acabar com o feriado. É pra... Nossa, cara. Dá um desânimo, vocês não têm noção. Você pega a atuação do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Faz um gol logo cedo, controlando o jogo, tendo muito mais posse de bola. O Atlético tentava apertar, o Corinthians desafogava, saía para jogo. Ficava 1 minuto e meio, 2 minutos com a bola, tocando, rodando, até achar um espaço para buscar uma finalização. Jogando tranquilo, tá? Segundo tempo, a mesma coisa. E aí a gente tem 2 pontos chaves no jogo, tá? Primeiro, a expulsão do Rony. E o segundo, o pênalti que o Raul Gustavo inventou de fazer, cara. Sério, eu já vi o lance umas 10 vezes. E até agora eu não entendi o que o Raul Gustavo tentou fazer. Porque não existia possibilidade dele pegar na bola. O cara tava dentro da área. Só que o cara já dominou indo pra lateral. O Fábio Santos, certo? Que a bola foi no fundo. Qual que é o movimento do Fábio Santos? Já que, tá aqui, ó, esse é o Fábio Santos, esse é o Raul Gustavo. A bola veio aqui, o Raul Gustavo entrou, o que o Fábio Santos faz? Cobre o Raul Gustavo. Simples, é um movimento natural de todo lateral e zagueiro. O zagueiro saiu para dar o combate, o lateral entra. E foi o que o Fábio Santos fez. Mas o Raul Gustavo eu não consigo entender. Eu não consigo entender por qual motivo que o Raul Gustavo fez aquele pênalti. Não consigo entender, tá? Dito isso, o Corinthians desperdiçou 2 pontos na Arena da Baixada, tá? Porque tava um jogo controlado, tava um jogo pro Corinthians vencer, alcançar 24 pontos na tabela, tá? E ter uma maior tranquilidade. Por quê? Qual que é a nossa situação hoje com esse empate, tá? Que aí saiu o pênalti pro Atlético, 1-1 o jogo. O Corinthians estava com 21, foi a 22 pontos. O Inter venceu na rodada, já foi a 21, tá? Então tá o Corinthians com 22, o Inter com 21. O Palmeiras se mantém líder com 22, porque tem 14 de saldo. Se o Palmeiras tomar 7-0 do Atlético Goianiense, o Palmeiras ainda é líder, tá? Então o Corinthians não ultrapassou o Palmeiras e deu a chance para o nosso rival de, se vencer o Atlético Goianiense hoje, abrir 3 pontos em cima do Corinthians. Outro time que pode encostar é o São Paulo, tá? São Paulo tá com 18 pontos e joga hoje contra o Botafogo fora de casa. Botafogo vem de 4 derrotas seguidas, tá? Vou até pegar aqui, ó. Botafogo na última rodada perdeu do Avaí, aí perdeu do Palmeiras, tomou um 4-0 do Palmeiras, perdeu do Goiás, tá? E perdeu da equipe do Coritiba. Esse é o Botafogo que vai enfrentar o São Paulo. Se o São Paulo vencer, encosta no Corinthians, fica com 21 também, tá? Palmeiras pode ir a 25, Corinthians com 22, tá? O Inter 21 e o São Paulo pode ir a 21. Vocês estão entendendo que mais do que o ponto em si ou tudo mais, a partida que o Corinthians fez, se a gente só olhar o resultado, pô, um empate fora de casa com o Atlético não é de todo mal, tá? É um resultado ok. Mas, pô, se a gente olhar a atuação do Corinthians, é inadmissível, cara. De verdade. De verdade. Não dá pra gente, pô, pelo amor de Deus, cara. Vamos pra escalação do Corinthians, tá?
Eu vi um pessoal criticando o Vitor Pereira. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês queriam o quê? O que vocês queriam? A escalação foi Cássio, Mantuan, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton, Duqueiroz, Cantígio, Juliano, Adson, Roger Guedes e William. O principal problema no primeiro tempo foi o Mantuan, tá? Na direita, que tava sofrendo para marcar. O que o Vitor Pereira fez? Coloca o Rafael Ramos, tira o Adson, coloca o Mantuan pra frente. Adianta o Mantuan, coloca o Rafael Ramos de lateral, porque ele é um lateral. Certo? O Abner, que é o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, é um cara que apoia muito, tá? Um cara muito ofensivo. O que o Vitor Pereira pensou? Vou colocar um cara pra apoiar também, porque ele vai ficar na dúvida. Vou, não vou, certo? Pra segurar um pouco. Do outro lado, a gente tem o Piton, tá? Que é um lateral, querendo ou não, mais ofensivo que o Fábio Santos. Essa era a intenção do Vitor Pereira, pelo que eu entendi. Colocar jogadores pra cima ali na lateral, que são pontos fortes do Atlético Paranaense. O Mantuan sofreu, o que ele fez? Bota o Rafael Ramos, adianta o Mantuan. Não vi problema nisso, tá? Foi uma estratégia que ele pensou, não tava dando certo, só que o time tava vencendo, tá? O Atlético começou bem, criou 1, 2 chances, aí o Corinthians, num lance de falta, Roger Guedes, bum, na gaveta. 1-0 Corinthians. Continuou o primeiro tempo, o Corinthians, bum, 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 vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. O Atlético tentava pressionar o Corinthians, toque, 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 toque. Desafogava, tá? Chegava lá na frente, criou algumas oportunidades, nada muito claro, mas criou, tava jogando bem, tava leve em campo. O Roger e o William toda hora se procurando, Roger caía na esquerda, o William entrava. O Adson entrava, abriu o corredor pro Mantuan. Duqueiroz chegando à frente, o Cantígio. O Juliano, pra mim, ontem foi muito bem também. Tá? O time tava jogando bem. Chegou a ter quase 70% de posse de bola dentro da Arena da Baixada, no primeiro tempo. Olha a atuação do nosso time. Começa o segundo tempo, a única mudança é o lateral. O Atlético foi pro sufoco. Tá? Já começou pressionando um pouco mais o Corinthians, chegou a criar algumas oportunidades, a principal de cabeça, sumiu o nome do menino agora, foi o Vitor Roque, não foi? Cabeceou a primeira, pegou na trave, voltou, aí depois a bola pega na trave de novo, mas o Cássio já tava nela, né? Já tava fazendo a cobertura, tá? E não foi uma bola assim que você fala, meu Deus do céu, essa daqui, foi uma bola até que fraca, meio que no contrapé do Cássio, ele fez o golpe de vista, a bola pegou na trave, já saindo, o cara veio no rebote, cabeceou de novo na trave. E aí, temos o primeiro lance capital. Tá? Primeiro lance capital. A expulsão do Rony. Uma falta, né? Eu acho que foi uma falta em cima do Mantuan. Não lembro que lance que foi. Eu acho que o árbitro nem deu falta. Ele deu lateral, não foi? Que o Mantuan caiu, ficou com a mão no rosto, não sei o quê. Ele nem tinha dado falta, é verdade. O cara do Atlético vem pra falar. O Duqueiroz já chega empurrando. O Rony chega empurrando. O cara do Atlético vai pra discutir com o Rony. O que todo jogador do Corinthians faz? Quer discutir. Um empurrou a cabeça do outro e ficou. O que o árbitro fez? Vermelho, vermelho. Rua. Acho que o Voaden poderia ser um pouco mais experiente no começo do tumulto. Já chega e resolve. Mas ele, pra não se comprometer, o que ele fez? Vou ficar aqui, vou esperar acabar. É os dois ali que tá... se estranhando? Beleza, rua. Tchau, vai pro chuveiro. Isso que o Rony tinha acabado de entrar. Nosso meio campo cansou. O que o Vitor Pereira fez? Tirou o Cantígio, colocou o Rony. Tirou o Juliano, colocou o Renato. Sangue novo no time. São as opções que a gente tem no banco. São as opções. Nosso elenco é limitado. Muito, tá? Quem tinha no banco ontem? Tirando o goleiro Ivan, né? Bambu, Matheus Araújo, que é um meia da base, Bruno Melo, Robert Renan, que é um zagueiro de 18 anos, Xavier e o centroavante Felipe Augusto, que acabou de subir da base. O que dava pra fazer de diferente? Vitor Pereira falou, o Cantígio cansou, certo? Tá dando espaço na frente da área, vou colocar o Rony, que é sangue novo. Juliano baixou também a intensidade, vou tirar e colocar o Renato Augusto. Certo? Qual outra mudança poderia ter sido feita? Me mostra. Me fala.
Não tem opção. O elenco é limitado. Mas a diretoria acha, não, nosso elenco é bom, não sei o quê. Vitor Pereira tá falando, precisa de contratação, precisa ir no mercado, precisa trazer jogador. Mas não, pra diretoria tá tudo tranquilo. Esse elenco aí dá pra brigar por 3 competições, fica tranquilo. Tivemos aí esse lance da expulsão, tá? Essa parte da expulsão. O Vitor Pereira, na hora que o Rony é expulso, ele fica incrédulo. Tá? Por quê? Porque aconteceu isso contra o Boca Juniors. Acontece quase todo jogo. Os jogadores do Corinthians não faltam discernimento, cara. Se você tá vencendo o jogo, pra que você vai entrar em picuinha? Ah, mas o cara tá... Mesmo se ele não fosse expulso, o que ele ia ganhar com isso? Se tomasse um amarelo, se tomasse algum... Não tem porquê. Você quer desequilibrar o cara? Provoca. Fica com a bola. Sofre a falta. Não vai lá discutir. Foi discutir o Rony e o Hugo Moura, que não tinha nada a ver com o lance. O Rony tinha acabado de entrar. Certo? Aí passou. O jogo continuou controlado. Tá? Na medida do possível, o Corinthians com espaço, o Atlético com espaço, porque todo mundo com a menos ali no meio campo. O que o Vitor Pereira pensou? Vou tirar o William, colocar o Fábio Santos na esquerda, para quê? Para fazer a dobra com o Piton. Do lado direito já estava dobrado. Rafael Ramos e o Mantuan toda hora ajudando ele. Mantuan toda hora baixando a linha, fazendo a dupla com ele ali na direita. Na esquerda, o que ele fez? Vou colocar o Fábio Santos, Lucas Piton na frente dele, pra gente dobrar e o Atlético não jogar pelas laterais. Acabou. Simples. O jogo estava controlado. O jogo estava controlado. Aí vem o lance do Raul Gustavo. Uma bola que vai na ponta da área do Corinthians. O cara domina já levando para lateral, tá? Porque já tá vindo o Raul Gustavo atrás dele. Tem o Fábio Santos na dobra. O que o cara ia fazer? Ia levar para lateral, tocar para trás. Com o Lucas Piton já chegando, com o Duqueiroz fazendo a dobra com ele, fechando o meio, com o Renato encostando. Tudo que a gente queria. Cara, tocar para trás para reorganizar. Raul Gustavo vai e atropela o cara dentro da área. Atropela o cara dentro da área. Pênalti pro Atlético, 1-1. Tudo que eles queriam. Aí, na sequência do jogo, continuou tudo amarrado, tá? A gente tem a entrada do Wesley, garoto da base, que, tentou também, mas não tinha muito o que fazer. E foi isso. Um jogo que já estava controlado. O Corinthians perdeu para ele mesmo, tá? Perdeu 2 pontos para ele mesmo. Empatou a partida, mas eu vejo como uma derrota, tá? Eu vejo como uma derrota essa perda aí de 2 pontos. Quero saber a opinião de vocês, família. Já falei da tabela, tá? O Vitor Pereira na coletiva comentou, tá? Sobre esse jogo da Bomboneira contra o Boca Juniors, que a gente teve a expulsão do Cantígio também, tá? Numa confusão. Toda vez os jogadores do Corinthians... Não sei, cara. Ele falou, primeiro o árbitro gerou mal a situação, tem experiência pra isso. E eu disse ao Rony, quem entra de fora tem que entrar mais tranquilo. Temos de refletir, o jogo estava controlado. É isso, cara. Não tem como o cara acabar de entrar no jogo e já tá 200% pilhado. Se ele tá entrando, ele tá fresco. Ele que tem que chegar nos caras que já estão no jogo e falar, calma, respira, estamos vencendo. Vamos. Sai dessa confusão, vamos respirar. Vamos jogar o jogo. Vamos ficar com a bola. Ele que tem que chamar isso. Ele, o Renato Augusto. Mas o cara entrou pilhado. Infelizmente entrou pilhado. Só que, mais errado do que o Rony, pra mim foi a atitude do Raul Gustavo, tá? Foi o lance do Raul Gustavo. Outro comentário aí do Vitor Pereira, tá? Ele falou, o Mantuan fresco dá profundidade no corredor, aquilo que eu falei de incomodar o Abner, mas sentiu dificuldade defensiva e corrigimos a situação com o Rafael Ramos. Foi isso. Tava sofrendo pra marcar, colocou o Rafael Ramos, dobrou com o Mantuan. A lesão do Fagner não foi simples, foi grave. Ele segue com alguma dor. No gramado sintético, com dor no tornozelo, esse terreno dificulta muito. Optamos por não trazê-lo, não dar alguns minutos. Próximo jogo, espero dar alguns minutos ao Fagner. Então essa é a expectativa que a gente fica aí para a sequência do Fagner dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, rapaziada, trazendo agora só uma atualização aí sobre a questão das torcidas, o Atlético Paranaense
simplesmente descobriu a fórmula da paz. Fórmula mágica, tá? É uma fórmula mágica que o Atlético Paranaense trouxe. Eu acho que vai revolucionar o futebol. Eles colocaram uma medida dentro da Arena da Baixada, proibindo todo e qualquer artigo de torcida organizada. Seja camiseta, faixa, qualquer coisa. Boneca, o que tiver remetendo a alguma torcida organizada está proibido. Tá? Segundo eles, é uma medida aí contra a violência. Pô, como ninguém tinha pensado nisso? Só mandar o pessoal trocar de roupa, né? Não pode mais ter a faixa, pronto, resolveu. Caramba! Oh, eu não tinha pensado nisso, cara. Caramba! Como eu não tinha pensado nisso? Só que os corintianos presentes ontem na Arena da Baixada, tá? Entraram com faixas, estenderam faixas aí da Estopim da Fiel, da Gaviões da Fiel, da Camisa 12, da Pavilhão 9, Coringão Chopp e Fiel Macabra, tá? Até os 15 minutos aí do primeiro tempo. Depois que a polícia chegou, tá? E pediu para eles recolherem. Não tivemos aí nenhuma presença de torcedor com roupa de torcida organizada, tá? Que eles estavam olhando isso na revista, mas as faixas entraram e entrou uma faixa também, tá? R$200 o ingresso é roubo. Mais uma vez aí o Corinthians como torcida visitante e o clube da casa cobrando R$200 no ingresso. E a nossa diretoria segue calada, segue quieta. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, atualização aí sobre o nosso elenco, tá? Muita gente perguntou por que o Mosquito não tinha viajado, por que o João Pedro também não viajou para Curitiba para o jogo. Mosquito e João Pedro contraíram a Covid-19, tá? Testaram aí positivo, por isso não foram para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Seguem como dúvidas, tá? Para enfrentar o Goiás. Vão ser testados aí todos os dias, mas acho que eles não serão relacionados para a partida de domingo contra o Goiás, assim como aconteceu aí com o Raul Gustavo, né? Que recentemente contraiu a Covid também, ficou fora da partida contra o Atlético Goianiense. No mais, tá? Eles falaram que o João Vitor segue no departamento médico. O Maicon teve uma lesão grau 3, né? Como eu já havia falado para vocês. Paulinho segue machucado. E o Júnior Moraes com um quadro alérgico. O Fagner fecha a lista de desfalques e está aprimorando a parte física e técnica nos treinamentos, tá? Essa atualização passada aí pela equipe do Corinthians, família. Bom, agora eu quero falar sobre o Luan, tá? Que recentemente aí... na terça-feira, né, ele treinou com o restante do grupo, mas, como eu venho falando, como o próprio Vitor Pereira vem falando, ele não tem uma sequência de treinos. Como que você vai colocar um cara no jogo? Como que você vai colocar um cara no jogo se o cara não vem treinando? Não tem ritmo, tá? O Luan, tá, foi assunto do podcast de Lavada. O Joaquim Grava, tá, que foi durante muito tempo médico do Corinthians, certo? Durante muito tempo. Ele falou sobre a situação do Luan. Ele falou, no meu modo de ver, o Luan está muito afetado emocionalmente. Eu acho que uma orientação psicológica ia bem para ele. E eu já falei com ele sobre a opção de tratamento. Você orienta, mas para fazer um tratamento psicológico, precisa querer. Quando eu indiquei, ele disse que não ia, mas é necessário, tá? Então assim, ó, o médico do Corinthians está falando que é necessário um tratamento psicológico para o atleta. O médico do Corinthians falou que conversou com ele, indicou, falou, ó, Luan, eu oriento você, tá, a procurar um tratamento psicológico para você fazer esse acompanhamento, tá? Acho que vai te ajudar em campo e tudo mais, vai ajudar você aí no dia a dia. O cara simplesmente recusou, disse que não ia. E até quando o Corinthians vai ficar segurando esse tipo de jogador? Que não quer nada com nada. Porque assim, se o cara, ó, não tô bem fisicamente, não tô bem mentalmente, emocionalmente, chega na diretoria e fala, ó, não tô bem, preciso de ajuda, vou procurar melhorar, evoluir pra ajudar a equipe, tá? Desse jeito que eu tô, não dá. Mas não, o cara se acomodou.
O cara se acomodou. E o salário dele, 700 mil por mês, 800 mil por mês. Até quando? Até quando, Roberto de Andrade? Até quando, Alessandro? Até quando, Duílio, o Luan vai continuar no Corinthians? Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Léo Natel, tá, se despediu aí do Apoel do Chipre, no meio do ano agora, tá? Retornou pro Brasil, tá de férias nesse momento. Tem contrato com o Corinthians até o fim de 2024. E a informação extremamente positiva, tá? É que não existe grande chance. Na verdade, vou até reformular. A ótima notícia é que ele não deve voltar pro Corinthians, tá? Uma chance extremamente baixa do Léo Natel retornar ao Corinthians. E por outro lado, existem sondagens de clubes de fora do Brasil e de dentro do Brasil, nacionais e internacionais, tá? As principais procuras, tá, são de clubes do Japão e da Turquia. Os clubes brasileiros que procuraram o Léo Natel não foram revelados, tá? Só que assim, o que eu tô entendendo é que o Corinthians quer emprestar o Léo Natel de novo. O Corinthians tá... a ideia é que o Timão encontre times que aceitem pagar a maior porcentagem de salário do atleta. Não é possível, cara. Não é possível que o Corinthians vai mais uma vez emprestar o Léo Natel e ficar pagando parte do salário. Até quando? Tá esperando o quê? Não, João, porque vai que aparece algum interessado pra comprar o cara. O cara não foi comprado por um time do Chipre. O time não quis exercer o direito de compra. Quem vai comprar esse cara? Quem vai comprar esse jogador? Vai ficar emprestando até quando? Quem que fez um contrato com o Léo Natel até 2024? Quem é o responsável? Por que a pessoa não chega e justifica? É difícil, cara. É difícil entender essa diretoria do Corinthians, essa gestão. Eu, se sou gerente do Corinthians, se sou diretor de futebol, já chego no mercado, tá? Pra quem tá interessado no Léo Natel. Eu quero por empréstimo pagando 70% do salário. Não, irmão. É o seguinte. A gente só vai vender o cara. Você quer, compra. Mas... compra. Baixa o preço. Vende por 5, 10 milhões o Léo Natel. Proposta que vier, vende. É melhor do que ficar pagando salário pra um cara que não vai servir pro Corinthians. Não é possível, cara. É melhor você ficar com 5 milhões agora no bolso, ou você ficar pagando todo mês 100, 150, 200 mil, não sei qual que é o salário dele, pagando porcentagem de salário pro cara jogar em outro time. Até o fim de 2024. Me diz. Não é possível, cara. Não é possível que o Corinthians vai emprestar o Léo Natel de novo, tá? Eu venderia pra pegar esse dinheiro, vai numa Série B, toda vez eu dou exemplo da Série B, porque eu assisto alguns jogos, e você vê outro, que tem qualidade. Vale mais a pena você fazer 2, 3 apostas na Série B, não deu certo, você pode revender o cara depois, do que ficar com esses caras que a gente já viu que não dá certo, já foi emprestado pra um monte de time e não vinga em nenhum time, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!